eu fui conquistando ele, a confiança dele, ele começou a perceber que eu não estava mais testando ele. E assim, com 2 semanas de PAF, o Arthur soltou mamãe. Ai, meu Deus, que maravilha. Eu até fiz assim, tipo, opa, tipo, do nada. Né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, que tá funcionando. E eu lembro que eu não tava nem forçando ele a falar, eu não tava pedindo para ele falar. Eu tava só. Olá! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada Obrigada. por ter aceitado. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz também de poder participar e poder ajudar de alguma forma essas mães que consomem esse conteúdo, que é um conteúdo que eu consumo muito, né? Então, quanto mais a gente achar sobre o assunto, principalmente na internet, ajuda muito. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre seu filho, sobre a história, se ele já tem diagnóstico fechado, sim, como foi esse processo de descoberta do diagnóstico. Então, o Arthur, agora ele tem o diagnóstico fechado. Há pouco tempo eu peguei o laudo mesmo com o médico, mas o Arthur, ele nasceu com uma outra síndrome, ele tem síndrome de Crohn-Belle, que é uma síndrome renal, que afeta basicamente a parte renal, mas afeta a musculatura da barriga. Então, desde muito cedo ele já começou o tratamento, já fazia fisioterapia, né, por causa da barriga dele. E aí eu busquei a APAE da minha cidade para poder, ele já fazia fisioterapia, mas eu busquei a APAE para aumentar o número de fisioterapia, né, porque ele fazia pelo SUS e aí o SUS me encaminhou para ir lá. E aí lá eles me incluíram no programa que chamava PIPA, ele devia ter 1 ano mais ou menos, e eu ia a cada 6 meses e passava para uma equipe multidisciplinar que acompanhava ele e via a cada 6 meses. Logo na primeira, a TO falou para mim assim, ué, seu filho tem características de autismo, né? Aí eu vim aqui resolver um problema, eu pensei, né? Eu vim aqui resolver um problema, essa mulher tá me arrumando outro, né? Vim aqui Ele para tinha arrumar um quantos anos, desculpa? fisioterapeuta. Ele Um tinha 1 ano, né? ano, Ah, um era bem ano, novinho. 1 ano e meio. Era bem novinho. Aí falei, saí assim, mas já fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque eu falei, bom, a moça deve entender mais do que eu. Aí, com isso, comecei a buscar, procurar informação, estudar mais, ia observar mais ele para ver se eu encontrava nele aquelas coisas que eu via na internet que podiam ser, né? As características, né? O Arthur, ele nunca apresentou as principais características assim, que todo mundo procura. Então, foi um pouco difícil e se confundia um pouco com a síndrome dele. Né? Então, por exemplo, ele nunca teve problema com restrição alimentar, ele não enfileirava carrinhos, ele não tinha uma forma diferente de brincar, mas a fala ainda não tinha vindo. Com 1 ano, ele falou algumas palavras, mas hoje eu sei que ele estava só repetindo, ele não tinha função aquela fala, sabe? Ele falava mamãe, papai, mas ele estava mais repetindo, de tanto a gente ficar na cabeça dele, né? Entendi. E aí, depois de muito pesquisar, olhar, eu voltei no PIPA, né? Eu falei para ela, olha, pode ser que você tenha razão. Falei, e agora? Depois de O que quanto que eu tempo, mais ou menos, faço? você lembra? Depois de 6 meses, era um intervalo de 6 Sim. meses entre uma consulta e outra, né? Que tinham vários profissionais. Aí ela falou, bom, então eu vou marcar para você uma consulta com o neuro, aqui da PAI, e vamos ver o que que ele fala. Falei, ok. Aí eu passei nessa consulta com o neuro, e ele foi aquela consulta de 5 minutos, que a pessoa nem te olha, não olha para o seu filho, e fala, seu filho é autista, ele nunca vai conseguir imitar, ele nunca vai conseguir isso, nunca vai... Falou um monte de Nunca? coisa, mas eu já tinha estudado, pesquisado, e falei, olha, Graças a esse Deus, né? cara, eu não sei não, hein? Falei, não acho que tá muito coerente as coisas que eles estão falando, e não gostei do posicionamento dele, sabe? Sim. Até pelo fato dele não ter olhado para o Arthur em nenhum momento da consulta. Como o Arthur já acompanhava na Unicamp, em São Paulo, né, em Campinas, lá ele passava com a neurologista, com o neurologista não, com o geneticista, e aí eu comentei com o geneticista sobre a suspeita e que o médico tinha falado, mas ele não me deu nenhum laudo, sabe? Ele só falou assim e pronto. Mas aí ela falou, olha, então vou encaminhar você, pediu alguns exames, que a gente já sabe que eles pedem mesmo, né? E ela falou, tá abrindo aqui um consultório de psiquiatria infantil, então posso colocar você? Eu falei, por favor, eu quero uma avaliação, e lá eu confio muito nos profissionais, tem profissionais ótimos, eu falei, então agora sim. Lá ele passou por várias consultas, assim, sabe, com os psiquiatras, com psicólogos, e aí eles faziam um trabalho mais, como eu posso dizer, mais intenso, sabe? Ele teve várias consultas que ele ia só para observação, que ele ficava em sala com outras crianças,
Aí tinha vezes que a gente só conversava, aí ele fez alguns testes para saber se tinha algum problema, algum atraso neurológico, sabe? Alguma coisa assim. E aí, depois de várias consultas com 2 equipes diferentes, fechando diagnósticos para ver, eles falaram que ele tinha aquele outro, que tem uma sigla que parece autista, mas não é autista. Aí, mas também não me deram um laudo de nada, ele só falou, sabe? É o transtorno do global de desenvolvimento, global né? de Sem outras desenvolvimento. especificações. Ah, sei, o último tópico do TGD, né? Mas eu já, com isso, com aquela consulta do neuro, mesmo sem ter me dado um laudo, assim, um papel, o Arthur já começou a passar na PAI e começou a fazer as terapias que eram necessárias. Ele demorou um pouco mais para conseguir TTO, mas o resto ele conseguiu tranquilo e já começou a fazer as intervenções logo cedo. Sim. Vocês que recebeu o laudo recentemente, né? Isso foi no começo do ano, na verdade, que eu passei ele para uma escola pública e aí eu fui atrás de professor de apoio. Aí, para isso, eles me pediram um laudo, aí eu fui até a PAI, que já é até um outro neuro que atende lá, e eles me falaram, aí ele pegou, aí a moça pegou e só pediu para o médico, eu fui lá uns dias depois e peguei. Aí, agora eu tenho o papel, o laudo mesmo. Entendi. Mas assim, você já esperava, assim, depois que você começou a estudar e pesquisar, que você passou por toda foram muitas avaliações, né? Como é que você, acho que você foi processando aos poucos, né? Essa questão do Acho que diagnóstico. essa é a diferença, né? Para mim não foi tanto um susto, porque eu fui estudando, fui pesquisando na internet, fui lendo sobre o assunto, me inteirando, e aí eu fui realmente vendo que o meu filho tinha características, ele tem características, né? Então, por exemplo, as estereotipias, ele fazia desde muito bebê. Mas eu não sabia que aquilo eram estereotipias, sabe? Só mudavam. Antes ele esticava os bracinhos e as perninhas quando muito pequeno. Mas as coisas se confundiam muito por causa da síndrome, porque ele tinha atrasos motores, então ele demorou para sentar, para engatinhar, para andar. Mas tudo isso já era esperado por causa das condições da síndrome dele, entendeu? Já esperavam essas dificuldades. E aí sempre tem muitas pessoas em volta que te falam, você está procurando pelo em ovo, não tem nada. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam, mas meu filho falou com 3. Mas o meu filho... começa a aparecer um mundo de gente te dizendo que, não, é normal, até 3 anos é normal. Os Só que o palpiteiros Arthur de tá com plantão, né? 6, né? Ah, ele tá com 6 Então, já? fez 3 agora. Então, assim, com 4 já não te falam mais tanto isso, com 5 já não tem exemplos para te dar. Aí você começa a ficar tipo, meu Deus, né? E agora? Então, no começo confunde muito as pessoas falarem para você, tipo, não, você tá procurando, você tá caçando problema no seu filho. Ou então falar, mas ele é muito parecido com o pai, é o jeito, né? Eu escuto muito Então, isso. Tipo assim, confunde, né? a avó fala assim, mas o pai também demorou para falar. Faz um motivo para É, investigar. Faz um mas motivo. As pessoas acham que isso aí é a gente fica na dúvida, aí justificativa. você começa a perguntar, será que realmente eu tô procurando pelo em ovo? Será que eu tô caçando problema no meu filho? Mas aí eu comecei a ver que não, quanto mais eu pesquisava e via, eu comecei a olhar para ele e vi, teve situações, assim, teve uma vez que ele estava internado, que ele fez uma cirurgia, e ele estava no pátio brincando com outras crianças e tinha uma piscina de bolinha. Naquela época ele tinha um pouco de fixação em azul, claro, sabe? Ao invés dele brincar na piscina de bolinha com as outras crianças, ele começou a retirar só as bolas azul clara da piscina. Eu, ingenuamente, achei, falei, que belezinha. Ele não quer entrar, mas ele tá tirando as bolinhas azuis que ele gosta. Mas aí você sente aqueles olhares. Todo mundo te olha com aquela cara de, isso aí não tá normal, não. O menino não tá brincando direito. Aí eu lembro que eu até fiz um vídeo para mostrar pro meu marido. Falei, olha, isso aqui foi tão estranho. E aí, como até eu já tinha comentado, a gente já estava naquele processo de entender se era ou não era, eu comecei a perceber esses sinais, né? E aí, cada dia mais, eu fui tendo certeza. Hoje eu não precisaria de um laudo para saber, porque eu entendo o suficiente do meu filho e sobre o assunto para saber que ele né? Ele tem autismo e pronto. O importante é correr atrás, né? É ajudar Sim. E ver no que eu posso ajudar ele. Isso, correr atrás de tratamento. O conhecimento liberta, né? O conhecimento ele nos liberta. Eu acho que o grande problema para a maioria é que pouco se fala sobre o assunto. E enquanto você não tem isso dentro da sua casa, enquanto você não vive o autismo dentro de casa, você não conhece sobre o assunto. Eu não conhecia.
de suposições, né, dos exemplos dos outros. As pessoas É, pensam sempre no autismo. Eu estava conversando com a minha aluna hoje, que eu faço a consultoria com ela, e eu falei assim para ela, as pessoas sempre pensam no autista, ou o gênio, ou aquele autista que fica no canto, batendo com a cabeça, se machucando, que não olha para ninguém, que não interage com ninguém. Né? As pessoas não buscam sempre isso, ou um gênio ou um autista clássico. Eles não conseguem entender que existem outros autistas, né, por esse não, e espectro. ainda tem as pessoas que falam no meio disso tudo, que ainda falam assim para você, né? Nossa, mas que ótimo, então. Ele vai ser muito inteligente. É o novo Einstein, né? Você É o tá, novo nossa, Einstein. vai ser. Mas Sim. assim, a gente escuta muito, e escutar isso das outras pessoas confunde, e aí tem toda uma negação de todo mundo que está em volta, da família, dos amigos, de querer que você esqueça isso, sabe? Não, para, não tem nada a ver, você está forçando. E eu sempre corri muito atrás dos direitos do meu filho, para ele poder ter, por exemplo, eu não conseguia de começo as terapias para ele, a fisioterapia que eu estava atrás na APAE, porque a síndrome dele não se encaixava para passar na APAE. Então, até para entrar lá, eu tive que brigar, eu tive que ir atrás de conselho tutelar, eu tive que ir atrás dos direitos dele para conseguir o básico, sabe? Depois que ele conseguiu, que ele começou a passar com as terapias, aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? E aí, com o tempo, tudo se encaixa, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai estudando, vai conhecendo melhor o nosso filho, o potencial que ele tem, e a coisa vai deslanchando, né? Sim. Isso que você falou do Einstein, eu lembrei da minha primeira paciente autista, né? Que a neuropediatra ela falou para os pais que ela ia ser como Einstein. E aí isso meio que fez o pai relaxar, sabe? Com os estímulos, com o tratamento, porque, tipo, minha filha vai ser como Einstein, a inteligência dela é igual a de Einstein, então ela não precisa de tantos estímulos, porque ela já é É. inteligente como Einstein, entende? Então as pessoas têm que tomar cuidado com essas coisas, né? Com essas É, generalizações, que isso pode atrapalhar totalmente até a própria intervenção da criança, sabe? e o Arthur apresentava desde muito cedo, assim, eu lembro que desde 1 ano ele não se interessava por brinquedos da idade dele. Aqueles brinquedos de encaixar, ele não tinha o menor interesse, a gente fazia aquelas brincadeiras de achou, não sei o quê. Uhum. Eu falava pro meu marido, eu falei, nossa, a impressão que eu tinha era que ele não se interessava por coisas da idade dele, ele parecia até muito maduro para a idade dele. E aí eu ouvia muito isso, né? Não, mas o pai dele era assim, desse jeito, porque o meu marido, ele é bastante inteligente. Hoje a gente até desconfia de um possível diagnóstico, ele não passou no médico, né? Não fez, não tem laudo, mas ele tem muitas características, até mais do que o Arthur, na verdade. Entendi. Então, aí a gente começa a entender que, tipo, não é que ele é parecido com o pai, é que talvez o pai também seja, talvez outras pessoas da família também sejam. Então, às vezes, essas pessoas que vocês estão tentando identificar como parecido, pode ser que essa pessoa tenha autismo, né? Então fica. Uhum. E isso eu concordo plenamente, porque eu vejo isso no meu consultório. Muitos pais, depois do diagnóstico do filho, começaram, e mães também, tá? Eu percebo assim, que no consultório eram mais os pais dos meus alunos, mas é porque também não dá para contar, porque eu tenho mais aluna do que aluno, né? Mas algumas alunas também descobriram o diagnóstico depois já de 40 anos. Teve uma que descobriu, tem que uns 3 meses, com 45 anos de idade. E isso acontece muito. E depois Muita disso, do gente, né? diagnóstico do filho, aí a pessoa se percebe também, né? Que é Porque autista. começa a entender sobre o assunto, né? E aí começa a entender que às vezes algumas coisas que sente, que tem, pode ser disso, né? E aí vai atrás de um possível laudo, né? Sim, sim. Isabel, como era a comunicação do Arthur antes e como é a comunicação dele hoje? Então, o Arthur, ele, quando eu comecei no PAP, foi no começo do ano, né? A casa era um silêncio. O silêncio só não era total porque ele tinha gritinhos, sabe? As estereotipias dele sempre estiveram muito ligadas à parte da alegria. O Arthur nunca foi uma criança agressiva, de ficar nervosa ou coisas assim. Mas ele fica muito feliz. E quando ele fica muito eufórico, aí ele começa com as estereotipias, com os flappings principalmente, e os gritos. Então aquele silêncio me incomodava muito. E a gente pedia para ele, tipo assim, tentava incentivar a fala, e falava, meu filho, pede água, então, se você quer água. Ele fazia assim, tudo é assim pra gente. E sabia. Entendi. E ficava bravo se você tentava forçar ele ou ficar pedindo para ele falar. Então, ele, tipo, o interesse era praticamente zero, sabe? Não falava nenhuma palavra, não tentava. E isso começou a incomodar muito a gente, né? Porque a gente pensou, bom, então
não vai falar? Será possível que não vai nem tentar, né? Eu falo para ele, meu filho, tenta pelo menos, para eu saber o que está acontecendo. Não, Você tem desespero, né? condições? Aí você vai atrás de ver se a criança não tem problema auditivo, né? Se é alguma coisa física que está impossibilitando de falar. E aí, fazendo o curso, primeiro eu participei da Semana do Autismo, Sim. e eu já conheci os seus vídeos pelo YouTube, né? E aí eu comecei a aplicar o curso em casa, comecei a assistir as suas aulas, eu anotava tudo, anotava as dicas, as brincadeiras, e fiz intensamente o curso, e já aplicava na sequência nele, sabe? Comecei a ter também uma visão diferente do autismo, porque eu acho que você explica de uma maneira muito fácil e completa no curso sobre tudo que a gente precisa saber. E aí ali eu comecei a me deparar com aquelas coisas que você falava que tipo, você precisa ter outras coisas antes de chegar na fala, né? A fala é a cereja do bolo, não adianta você querer pular etapas, né? Então aí eu comecei a trabalhar muito a imitação, tinha muita aula no curso também, ensinando práticas, né? Você faz muitas aulas práticas ensinando. E aí eu comecei a trabalhar muito com ele isso, sabe? No começo eu via que o contato visual era o pior, era o que eu sentia que eu tinha que trabalhar mais, porque todos os outros pré-requisitos de fala, né? Ele tinha, fazia, mas fazia pouco. Então eu comecei a intensificar esses pré-requisitos e logo de começo, assim, eu vi o quanto estava dando certo, o quanto ele estava respondendo aquilo, sabe? De uma forma que ele não respondia, porque eu acho que eu fiquei muito tempo. Você chegou a falar uma frase assim: você brinca ou você testa seu filho, né? Acho que para muitas mães isso acaba marcando, né? E ali eu vi que eu estava testando meu filho há muito tempo. E aí eu falei: não, vamos mudar, vamos ser diferente, eu quero aproveitar, eu quero ser legal para ele, eu quero ser interessante para ele, eu quero que ele me chame para brincar, eu quero que ele tenha prazer em brincar comigo. Isso, e foi aí que eu fui aprendendo. Aula a aula eu fui aprendendo como interagir, deixei essa coisa de lado de estipular uma brincadeira e querer que ele faça a brincadeira do meu jeito. Então tá bom, vamos fazer do seu jeito. Como que vai ser? Então me ensina, eu quero brincar do jeito que você brinca, né? E com isso eu fui brincar do jeito que ele brincava, aí eu falava, vamos brincar agora de um jeito diferente? E aí ele começou a brincar do meu jeito, e aos poucos eu fui... Isso é respeito, né, minha gente. eu fui conquistando ele, a confiança dele, ele começou a perceber que eu não estava mais testando ele, e assim, com 2 semanas de PAP, o Arthur soltou mamãe. Ai, meu Deus, que maravilha. Eu até fiz assim, tipo, opa, tipo, do nada, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, que tá funcionando. E eu lembro que não tava nem forçando ele a falar, eu não tava pedindo para ele falar. Eu tava só, principalmente focando no contato visual. Então, assim, com ele, ele tem muita dificuldade com contato visual, ele não mantém muito. Mas eu comecei a fazer brincadeiras com ele, que ele se interessava tanto por mim, que ele ficava assim. Então, a gente pegava papelão, botava no chão ele sentado, e comecei a fazer aquela coisa do 1, 2, 3 e já. De começo, ele já soltou já. Porque ele achou tão legal de puxar assim, sabe, ele pela casa, né, em cima da caixa de papelão. Ele achou aquilo tão legal que até hoje ele fixou, ele faz 1, 2, 3, ele fala já. Ele fica esperando. Às vezes ele faz com o dedinho assim pra gente, pra contar, porque ele quer fazer 1, 2, 3 já. Ai, e com isso eu consegui um contato visual, uma atenção, a gente foi fazendo as brincadeiras, seguindo as dicas de brincadeira, porque você dá muita dica de brincadeira, né? Muita coisa prática no curso, e explica, né, dá um embasamento de por que tem que fazer aquilo, por que aquele jeito é melhor, que às vezes o jeito que a gente está fazendo. E fez toda a diferença na vida do Arthur. Assim, hoje ele tem intenção comunicativa, ele ainda tem muita dificuldade para falar, sabe? Mas hoje ele completa toda e qualquer palavra. Então, eu deixei de exigir dele a palavra inteira também. Lógico que a gente incentiva e fala a forma correta da palavra, mas paramos de usar diminutivo, comecei a ser mais direta com ele, você me ensinou que tinha que, né, faça perguntas mais curtas, mais diretas, né, facilitar para ele a forma de comunicação, e isso foi fundamental. Ele começou, eu falo, hoje em dia, qualquer palavra que eu fale, ele completa. Ele começou a completar com a última letra, então se eu falava bala, eu falava ba, aí ele falava uá, agora ele está completando a última sílaba. E eu também não estou com pressa. Eu
Assim, eu quero que ele, cada dia mais, ele tá fazendo melhor as sílabas. Então, quando ele faz um LH, quando ele faz as sílabas que a gente acha que é mais difícil, eu falo, olha, falei, sim, falei, quando você, algumas palavras ele se recusa a falar a última sílaba, aí ele fala a palavra inteira. Por Olha. exemplo, urso, eu falo, é o U, aí ele fala urso. Ah, tá. Ele Não já dá para fala tudo. entender. Tem algumas palavras que ele quer falar inteira, né? E ele entende, assim, e eu lembro que você falou assim no curso de não é porque seu filho não fala que ele não te entende, e não é porque seu filho não fala que você vai deixar de ensinar, de mostrar o mundo para ele, e de ensinar o que significa tudo. Então, eu comecei até hoje, assim, tudo eu explico para ele. Tudo, porque a gente parte do princípio que, um aspirador de pó. Você sabe o que é um aspirador de pó? Eu falo, aspirador de pó serve para isso, tal, tal, tal. Eu explico tudo para ele. Então, sobre tudo. Eu comecei a fazer isso com os objetos, com os móveis da casa, com tudo, né? Até esses dias eu achei super legal que eu tava conversando com ele, aí eu falei, a gente tava fazendo uma reforma aqui em casa, eu falei que a gente ia cercar, botar uma cerca num lugar lá fora, e ele fica parado prestando atenção em mim, sabe? Aí eu falei, meu filho, ele fez uma cara de quem não tava entendendo. Eu falei, você sabe o que é uma cerca? Aí ele fez assim pra mim. Eu falei, então vamos pesquisar. Aí fui mostrar na internet para ele o que era uma cerca, para ele entender o que a gente estava cercando, para o cachorro não entrar no pedacinho, que era para ele brincar e tal. Então, assim, melhorou muito, muito as dicas, assim, de utilizar livros. Ele adorou, ele gosta demais dos livros. Eu comecei e não contar a história do livro como está no livro, né? Como tem que ser. Então, inventar histórias, cada vez o mesmo livro, cada vez tem uma história diferente. Ele gosta de mostrar os bichos. Eu falo, e aqui, quem vai passear com quem? Aí ele tenta falar o nome dos bichos. Então, a intenção comunicativa dele melhorou muito. E ele tem muita função, desde o começo que ele começou a falar, tem muita função na fala dele, sabe? Não é solto, sabe? A gente entende. Então, ele pede água quando ele quer água, ele sabe, ele se faz entender muito bem. E por Ele isso está teve um usando a fala para tempo, se comunicar, né? Com você, sim, com seu esposo. tem função a fala dele, sabe? Ele não faz ecolalia, essas coisas a gente já ficava bem atenta, assim, tudo que você ia falando, eu falava, deixa eu ver se ele faz isso aqui. Até lembro que em uma das aulas que tinha com a gente, mensais, né? A aula tira dúvida, né? Eu comentei com você sobre que eu estava com suspeita de hipotonia facial, né? Conversei com a fono, a gente foi atrás também fazer os exercícios. Ele gostou muito da coisa do espelho, as brincadeiras no espelho, ele poder ver ele movimentando a boca, ele começou a fazer, começou a soprar melhor, que ele não soprava. Agora ele gosta de fazer os movimentinhos. Ele aprendeu a fazer coisas, porque ele gosta de se olhar no espelho e fazer, então a gente senta junto e fica fazendo no espelho. Tudo ele gosta. Que todos esses músculos, né, que a gente trabalha para mastigar, o assoprar, tudo isso são os músculos que a gente usa para falar também, né? E a gente tem que trabalhar essa musculatura. Pelo que você me trouxe, assim, Isabel, os primeiros resultados que você teve com o Arthur foram mais relacionados na parte do contato visual, da atenção compartilhada, né? Ele tem intenção comunicativa. Assim, como é que foi como você se sentiu, assim, quando você percebeu que estava funcionando, que ele estava interagindo com você? Ele estava interagindo. Olha, Carla, para mim foi uma descoberta, assim, sabe, de uma relação com meu filho. Porque eu comecei a brincar muito com ele, ensinar a troca de turno. Ele antes não ficava sentado. Hoje o Arthur ele consegue assistir um filme por exemplo, de 1 hora e meia sentado, prestando atenção no filme, sabe? Então era muito difícil, porque as brincadeiras não duravam nem 2 minutos, né? Era só aquela troca de brinquedo. Hoje ele senta, hoje ele brinca, ele consegue. Eu achei uma conquista enorme para ele. Ele consegue brincar com a parte do troca de turnos que você ensinou. Ele conseguiu brincar de saber qual é a vez dele nas brincadeiras, em tudo. Agora ele joga jogo da memória. Ele vira as pecinhas dele, desvira, ele sabe esperar a hora dele, sabe? Muitas coisas. E para mim eu vi que eu consegui ajudar ele. E que a gente tem um vínculo e que estava dando certo aquilo. Tanto que eu comecei a ajudar muito ele na parte escolar, que ele tinha muita dificuldade de ficar sentado. E aí, se você não fica sentado, não consegue prestar atenção e olhar para o papel, como que você vai aprender?
né? E aí estava na parte de começo de alfabetização, estava ficando bem complicado, porque ele só chorava e não queria fazer nada. E o sucesso foi tão grande, que para você ter ideia, hoje eu consigo ficar com o Arthur 1 hora todos os dias fazendo as atividades da escola. A escola manda em média de 1 ou 2 atividades diárias, mas a gente estipulou, ele consegue fazer 8 atividades por dia. Ele senta, ele faz tudo o que pediu. Eu me senti tão capaz em todos os setores para ajudar ele depois do curso que eu entrei na faculdade, estou fazendo pedagogia. Eu ia te perguntar Porque isso, porque você, assim, foi uma aluna muito aplicada. Foi, não? É uma aluna muito aplicada, né? Assim, parece até que você é da área já. não, menina, mas eu me senti tão capaz, e acho muito Bom. interessante que também que no curso não é só a parte da fala, né? Você trabalha o todo, né? E traz também lives com outros profissionais de outras áreas. E achei muito interessante aquilo também, né? Então, você fala da parte escolar também, de várias coisas. E eu comecei a ver, assim, que eu sou capaz de ajudar ele. E aí eu vi que, assim, que a parte escolar, que é mais complicada e que é uma coisa que vai para a vida e que é uma coisa que eu gosto, eu vi que eu tenho total condição de ajudar ele. Então, eu chamei para mim essa bronca e falei, vamos. E comecei a fazer a faculdade e vamos lá. E tá dando certo, sabe? E aí é diferente, abre também um universo para mim, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, de poder almejar, poder voltar a trabalhar um dia, né? Porque a gente acaba que fica em casa, a gente esquece da gente, a gente vive pro filho da gente, né? Então, Verdade. e aí eu vi assim, nossa, eu posso ajudar ele, eu posso ajudar outras crianças. E isso foi maravilhoso. E eu não conseguia ter esses resultados com ele. E para mim foi um ânimo, assim, sabe? De ver que, nossa, tá dando certo, sabe? Tudo que eu tô tentando tá dando certo. E ele tá muito menos nervoso, porque antes não conseguia se comunicar, né? Então, melhora tudo, né? Sim. Ah, que bom, fico muito feliz mesmo. Assim, e você vai ajudar não só o Arthur, né? Você vai poder ajudar outras crianças também, né? Com o seu Sim, trabalho, né? Quando você está fazendo pedagogia, não é isso? estou fazendo pedagogia. Então, outras crianças também vão ser beneficiadas. Fico muito feliz, né, de ouvir o seu relato, de verdade. Muito feliz mesmo. Eu queria que você compartilhasse um pouco também, Isabel, com a gente das dificuldades. Como é que foi, né, nesse processo? Quais as dificuldades que você teve com o Arthur? Você comentou já algumas, por exemplo, ele não ficava sentado, só ficava 2 minutos. Isso é uma coisa que eu escuto muito de É, de outras alunas também, né? Que realmente é frustrante, né? Você estuda, né, se prepara para fazer a brincadeira, toda a atividade, e aí a criança às é, vezes não dá muita atenção, sai, ou fica 2 minutos, e às vezes a é. pessoa acaba se frustrando, né? E desistindo. Então, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Eu acho que primeiro era conseguir a atenção dele mesmo. Era muito difícil conseguir a atenção dele e ser interessante para ele ficar um tempo numa brincadeira. Mas assim, quando eu parei de me cobrar e parei de cobrar dele e passei a tentar ser uma mãe divertida e curtir o meu filho, óbvio que eu sabia que eu tinha que estar ali fazendo contato visual, que eu estava trabalhando imitação, né? Por trás eu sei, mas ele não precisa saber, sabe? Não precisa ser um teste. Aquilo pode ser legal para ele, não precisa ser uma coisa forçada, uma coisa pesada, onde ele enxergue que cada vez que a mãe dele vai brincar com ele, ela quer ensinar alguma coisa, ela quer testar ele, sabe? Então, mas a parte de não olhar nos olhos era muito complicado no começo. Ele ter paciência de ficar sentado e fazer uma determinada brincadeira, né? Tudo no começo foi. Mas assim também, não quer ficar sentado, então vamos brincar correndo. Entendeu? Vamos tentar de outras formas, vamos fazer da forma que fique bom para você e aos poucos a gente vai conquistando. É trabalho de formiguinha, né? Essa é a verdade. Tem que ter paciência. Não tem o que fazer, não adianta. A gente quer resultados muito rápidos e não é assim que acontece. E só se a gente tiver a paciência de trabalhar uma coisa de cada vez que vai melhorando, né? E outra coisa que eu percebo assim que para mim fez muita diferença também é a parte das estereotipias. Eu me incomodava muito pelo que os outros estavam pensando. Então eu mandava constantemente ele parar. Eu achava que aquilo estava fazendo mal para ele, sabe? Então eu ficava quando ele começava muito, eu falava, para, não sei o que. Eu tentava reprimir aquelas estereotipias, tanto a vocal
quanto os flappings. E quando eu ouvi você falando que tudo bem, ele tem uma forma dele se regular, que eu fui entender a parte sensorial dele, né, que eu fui ver por que ele estava fazendo isso, para mim virou uma paz, né, porque eu deixei de me incomodar, deixei de achar que aquilo estava fazendo mal para ele, porque ele não estava se machucando, ele só estava muito feliz, balançando os bracinhos dele e dando os gritinhos de alegria dele, né. Os pacientes, quando ficam felizes. Ele faz, e dá uns gritinhos que a gente quase fica surdo. Mas ele faz um agudinho dele feliz da vida. Mas eu ainda penso assim, é de felicidade, sabe? Ainda não me sinto no direito nem de queixar, porque a gente sabe que muitas das crianças leva para a parte agressiva, né? Que acaba se desequilibrando sensorialmente, né? Sobrecarregando, e fica nervosa, e aí fica mais complicado ainda. Então, e conforme eu fui deixando de me importar com isso, e de reprimir ele, as coisas também melhoraram. Ele passou a fazer menos, sabe? As coisas foram se encaixando. Mas, assim, o que eu tive mais dificuldade mesmo com ele no começo era a agitação, a falta de contato visual, a falta de sentar, não ter paciência para fazer nada, e a falta de interesse que ele tinha por brincar com qualquer pessoa, né? Então, a gente tentava, assim, o meu marido que conseguia ter mais brincadeiras que ele gostava mais. Mas comigo eu sentia que não estava afim. Sabe, você, o dia inteiro tentando brincar com a criança, e a criança não querendo brincar com você, saindo. Ele fazia o quê? Saía, era? Ele saía? Saía, ou então era aquela coisa de pega um brinquedo e solta o brinquedo. Mas vamos brincar disso aqui. Mas acho que eu também estava forçando, né, Carla, de querer que ele brincasse com o que eu queria brincar. Né? Então, tipo, agora a gente vai pegar o carrinho e vamos brincar de carrinho. E é assim que brinca de carrinho. Então, melhorou muito. Do modo geral, sabe? E aí você vai trabalhando um pouquinho, aí trabalha a imitação, aí trabalha o contato visual, e vai trabalhando cada ponto que você vai falando em cada aula, dando detalhes, né? Explicando como trabalhar cada um daqueles pontos. E fui lendo também os livros que você indicava, fui assistindo as lives que você indicava, né? Fui sempre anotando minhas perguntinhas para quando chegasse na aula de tirar dúvida, eu estava lá. Não esquecer das perguntas. A chata que começa assim, ó, nem entrou ninguém, eu já estava mandando as minhas perguntas para Carla, pelo amor de Deus. Quando você começou a falar, eu disse, eu lembro dela. É que eu tenho outras alunas, Isabel. Inclusive, sábado eu vou entrevistar outra Isabel. Aí eu disse, acho que eu lembro dela das aulas ao vivo, que você perguntava bastante. Perguntava, mandava várias, Carla. Mas eu gosto. Falei aqui e agora, que eu mandar minhas perguntas, né? Mas tirava todas as dúvidas, porque eu fazia as aulas, eu anotava, eu estudava, eu pesquisava, eu seguia todas as lives, as dicas de livro, tudo eu fui, sabe? O livro que você indicou para mim, da Temple, fez uma diferença. Vou mostrar para o pessoal essa daqui. Eu sempre indico ele na Semana do Autismo, Cérebro Autista. Dá para ver, né? A Temple, ela é a autista que eu mais admiro no mundo. Fez uma diferença ler o livro dela, eu li o livro dela em 2 dias. É maravilhoso. É uma leitura bem rápida, bem, assim, muito bom, um livro gostoso de ler. E para quem tá interessado no assunto, né, de saber como funciona, como que é a cabeça dela, e eu ainda fui assistir o filme dela. Sim. Não sei se você já assistiu, eu fui assistir o filme dela, e aí no filme dela eu fui entender por que meu filho dá risada do nada, à toa, né, eu vi que ela tinha também, tem uma cena do filme que ela mostra que ela também do nada, tipo, não é do nada, tá com os motivos dela para dar risada, mas eu achava que, tipo, meu Deus, esse menino tá rindo do nada, gargalhando, sabe, tipo, aquelas coisas que eles falam, comportamentos inapropriados. Ele tá só lembrando, às vezes, de alguma coisa. Coisa que ele gosta, que ele acha engraçado. Mas hoje, assim, ele compartilha mais com a gente esses momentos, sabe? Ele quer dividir com a gente o que ele tá sentindo, o que ele tá vendo. Então, ele tá lembrando, se ele tá vendo um desenho, ele chama a gente, ele quer mostrar. Ele vai atrás, ele quer mostrar o que ele achou de legal no desenho, né? Ele começou a escolher os desenhos, eu também aprendi assim, muito no curso, a dar mais autonomia para ele, de escolher o que você quer comer, é isso, né? De, tipo, dar escolhas para ele, não sempre tudo pronto. Então ele fica muito feliz de escolher a própria roupa, ele aprendeu a tomar banho sozinho, coisas que assim, sabe, vão passando, a gente vai deixando, tipo, não consegue fazer sozinho, e você vai fazendo. Eu comecei a deixar ele fazer. Falava, então, vai, toma banho sozinho, vai. Você fica, lógico, você dá aquela supervisionada, aquela
aquela melhorada na limpeza no final. Deixa ele primeiro, Mas, depois você vai lá e termina o serviço. mas ele gosta muito disso, né? E eu sempre reforço muito a parte da autoestima dele, né? Eu falo quando ele acerta, ele faz as coisas, eu falo, meu filho, como você é inteligente, você tá de parabéns. E ele fica muito feliz, muito orgulhoso dele. Tudo que ele faz, ele quer a atividade da escola, ele faz, ele corre para mostrar para o pai dele, ele quer mostrar que ele está fazendo, né? Se a professora manda o vídeo de parabéns, Arthur, nossa, ele fica muito orgulhoso. E Oh, aprendi também no curso a trabalhar a autoestima, né? sim, Que com é certeza. fundamental trabalhar a autoestima da criança, porque às vezes a gente acha que eles não são capazes de fazer coisas que eles são muito capazes, né? E acho que às vezes a gente vai colocando limites onde não tem que colocar, né? Tem que deixar eles e ver, abrir as portas, né? Tá ali para auxiliar, mas deixar que a criança evolua, que ela vá, que ela siga o rumo da vida mesmo, né? Que por mais que a gente tenha as nossas preocupações, a gente precisa ensinar eles, né? E ele hoje fica muito feliz de poder escolher que fruta que ele quer comer, qual é o biscoito que ele quer comer, qualquer pequena coisa já é autoestima, né? É Sim. autoestima e você também fala muito disso no curso. E mostra que você se importa com a Sim, opinião dele, né? e Isso é muito respeita também, importante, né? respeita a opinião dele, né? Obviamente que você não vai dar duas opções de coisas que ele não vai comer naquele momento, por exemplo, é hora do almoço, ele quer Sim, pizza e bolo, não é isso. É, você dá a opção mesmo, assim, do que tem disponível naquele momento e que pode ser escolhido, porque é, isso é até uma forma de trabalhar vocabulário, mesmo que ele escolha sempre a mesma coisa, sempre que ele escolha a mesma fruta, como teve uma aluna minha que disse, mas Carla, ela só quer a maçã, não tem problema, mostra a maçã e a uva. Ela vai comer maçã e você come a uva. Talvez chegue um dia que ela aceite comer a uva. Tanto é, ver, chora, às vezes ela pode aceitar tocar, às vezes até levar a boca, mas não comer. Mas você está ali mostrando. Ela sabe que é uva. é. Talvez ela experimente e decida não, não comer mais. E acontece, tem fruta que a gente não gosta. Tipo, eu não gosto de maçã, eu odeio maçã. Às vezes eu como, né? Quando não tem mais nenhuma fruta, eu vou comer, né? Eu vou dar uma chance para a Eu bichinha, também não mas não gosto, gosto, não. mas Sou uma fono que não gosto de maçã. Mas, assim, você tem que mostrar, você tem que. E você dá escolhas, você permite isso, ampliar a intenção comunicativa da criança. Hoje eu estava sim, atendendo uma mãe, ela é minha aluna do PAP, né? E eu faço a consultoria com ela também. Ela falou assim: Carla, tudo que eu pergunto, ele responde a última palavra. Eu falo assim: você quer comer? Aí ele fala: comer. Aí eu disse, então ele está ecoando, né? Ele está repetindo a última palavra. Por que você não trabalha com escolhas? Ah, você quer comer? Então você quer comer pera ou maçã, um exemplo. Porque ele tem que responder alguma coisa, nem que seja um apontar, mas é, ele vai precisar responder, sabe? ele vai interagir, né, de alguma Sim, forma. porque às vezes a pessoa faz assim, você quer comer? Aí a criança fala sim, aí o diálogo morre aí. É, O é diálogo exatamente isso. acaba. E porque você fica fazendo pergunta de sim e não, entendeu? Às vezes a criança só É, faz isso, né? aham, só fica no Então, movimento. E por ajuda isso que é muito, né, na bom as parte do escolhas. apontar, o escolher, o saber, o conhecer coisas diferentes, né, se apresentar coisas diferentes para a criança. Porque, assim, o campo da alimentação é um campo que eu consigo trabalhar bastante com o Arthur, porque o Arthur não tem restrição alimentar, mas ele tem uma compulsão alimentar muito grande. Então, assim, a Entendi. cada 15 minutos ele quer comer alguma coisa. E aí eu falo para ele, então vai ter que ser coisas mais leves. Se você quer comer toda hora, você vai ter que comer pouquinho e coisas mais leves. Então, você quer comer agora? Então, pode ser meia maçã, uma banana, o que, que você quer comer? E ele mesmo já foi aprendendo o nome das coisas, né? Então, e cria autonomia de, bota a mesa, vai tomar café, ele bota a mesa, ele já sabe o que ele quer comer, o que cada um gosta de comer. Então, uma autonomia como um todo na vida, né? Que a gente precisa ensinar. Sim, com certeza. E assim, Isabel, antes de você entrar no papo, você entrou no início do ano, então você é da turma de fevereiro, né? 12, 11, você é da turma 10, não é isso? Acho que sim, não Acho que lembro você é da turma exatamente, mas foi desde o 10. começo do ano, né? Acho que você é de fevereiro. Quando você participou da Semana do Autismo, que soube da oportunidade do PAP, assim, como é que foi para você? Teve algum empecilho, enfim, financeiro, alguma coisa que atrapalhou ou não? Olha, não, eu já estava nesse processo da pandemia de que as terapias estavam paradas e que eu estava buscando e estava correndo atrás do que fazer, sabe, para ajudar ele. Aí eu vi a Semana do Autismo, de gratuito, né? Assisti a semana inteirinha e quando veio, eu achei o valor do curso muito bom, muito satisfatório. E
No mesmo dia, eu já falei com meu marido, eu falei, vamos comprar o curso. Parcelei o curso e comprei o curso e já comecei a fazer. Não teve empecilho nenhum, assim, sabe? Parcelou em Principalmente. suaves prestações, né? Como o povo diz. É, parcelei. Eu falei, quantas vezes dá para parcelar? Eu vou parcelar. E pagamos o curso. Falei, tô pagando, mas vamos. Suaves prestações. Eu falei, mas, nossa, vale cada centavo o investimento. Isso eu posso dizer com toda certeza. Vale cada centavo para a gente poder entender mais sobre autismo, entender como se relacionar e como ajudar os nossos filhos. Não adianta deixar só, achar que só os terapeutas vão resolver. Tem que ter em casa também, né? Você tem que saber como se comunicar com seu filho, né? Como interagir, como brincar. Tudo isso faz muita diferença, porque a quantidade de horas que os médicos falam que a gente precisa fazer, a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, né? A gente não consegue fazer tantas horas de Principalmente terapia. aqui no Brasil, até quem tem condições financeiras é muito difícil Sim, fazer né? É tantas muito horas. pesado, né? São muitas terapias, né? Então, você não sabe nem para onde você correr, a hora que para onde você corre, com tanta coisa que o médico passa para você fazer, né? Mas ajudou demais, porque eu sei que hoje eu sou a melhor terapeuta para o meu filho, a melhor terapeuta que ele pode ter. Porque eu aprendi um pouquinho sobre cada coisa. Óbvio que eu jamais vou substituir as terapias, os profissionais, né, Eu entendi, que sim. entendem do assunto, né, que fazem toda a diferença e que ele adora ir em todos. Mas eu aprendi também a pedir o feedback dos profissionais, a pedir para eles, o que você trabalhou? Me ajuda, me fala o que eu posso trabalhar em casa, que ponto você acha que precisa. E aí agora eu já não sou uma pessoa que não entendo do assunto, que quando o profissional fala alguma coisa, eu já sei, então a imitação, então ok, então eu já lembro o que eu preciso fazer, eu lembro das aulas, então vamos fazer isso aqui, né? Menina, você é muito Eu aplicada, já viu? Estou sei. impressionada. Eu estou impressionada. Cara, o que a gente não faz para um filho, né? A gente tem que fazer. É a Porque nossa não adianta maioridade, esperar que né? os outros vão fazer, que os outros não vão fazer. A gente tem que ir atrás e tem que fazer, né? E não adianta, por mais que no começo você fica desesperado, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr. Eu, por exemplo, o Arthur, pouquíssimas terapias dele até hoje foram pagas, a grande maioria foi pelo SUS. Mas eu corro atrás. A pai, né? Que você falou. Faz na PAI, já fez outro pela prefeitura. Eu vou atrás, o que precisa fazer, eu vou atrás. Eu sou aquela mãe chata que vai atrás dos direitos. Eu procuro saber quais são os direitos dele e eu vou atrás. Eu tenho uma grande vantagem de morar numa cidade pequena, que facilita muito isso também, né? Então, é mais fácil, às vezes, você ter acesso numa cidade que uma pessoa que mora numa cidade maior, às vezes as filas são muito maiores. Mas, por exemplo, na TEL, eu esperei 1 ano a fila da TEL. Mas uma hora chegou a minha hora. Eu botei o nome dele lá, falou que é para fazer, eu falei, bota meu nome aí. Uma hora chega a vez dele. Se não chegou. botar é que não vai chegar mesmo, né? Não adianta a pessoa te falar, mas tem vaga só para daqui 1 ano. Mas bote meu nome, pode ser que daqui 1 ano ele ainda não esteja fazendo e eu preciso dessa vaga. Então eu vou atrás, eu corro atrás. Não sei se você conseguiu ver a aula bônus que foi em fevereiro ou foi março, meu Deus? Fevereiro, com a Carla Bertin, a advogada, sobre os direitos. Assisti. Muito boa, né? E ela falou exatamente isso que você falou. Assim, foi a mesma coisa, a mesma mensagem, só que ela falou com outras palavras que eu achei muito forte. Ela disse assim: direito não é favor. Nossa, isso me marcou muito, porque as pessoas às vezes ficam assim, com vergonha, com receio de cobrar os direitos, para não ser vistos como chatos, como complicados, como não sei o quê, como não sei, quando na verdade é um direito. O nome já diz, não é um favor. Não é um privilégio, eu vou ser sincera, é um direito. Assim, em muitos lugares eu tenho a impressão que as pessoas me olham e pensam, lá vem ela. Porque... Quando você falou que mora numa cidade pequena, eu pensei isso, não vou mentir, que cidade pequena todo mundo se conhece. Mas é. Assim, eu tenho o direito de ir atrás dos direitos do meu filho. Justamente, você está certo. Não tenho o que dizer. Então, se é direito, tem que ser. Então, eu sou a pessoa que, vai no secretário de saúde, não resolveu, eu vou na promotora. Eu falo, quem é que vai resolver? E aí eu vou atrás de todo mundo até ver quem que vai resolver o problema. Tanto que você vê que para ele entrar pela primeira vez, para ele conseguir passar no programa do PIPA, eu fui atrás do Conselho Tutelar. Porque eu falei, e agora? Se eu não consigo atendimento em lugar nenhum, eu preciso ajudar o meu filho,
ele já tem uma outra deficiência. Eu falei, e aí? Falei, ele já tem a síndrome dele. Eu falei, ele já precisava de determinados tratamentos que já não conseguia. Eu falava, alguém vai ter que me amparar. E a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar terapia. Eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, principalmente que se ele já tem uma doença pré-existente, ele já vem com os planos que são sobrenaturais, né? Tipo, não tem a menor condição de pagar. Então, eu vou atrás, eu corro atrás. É chato? É chato. É chato ser a mãe chata que fica pentelhando os outros? É. Mas é pro bem do meu filho. Então, eu estou disposta a ser a mãe chata. Entendeu? Eu estou disposta a ir atrás dos direitos dele. Seu filho é o primeiro lugar, né? Sua prioridade. Com certeza, sempre. Né? Se você pudesse, assim, se você puder, né, compartilhar deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a live, principalmente algo que você gostaria de ter ouvido, assim, lá no início, que você não ouviu, principalmente essas mães que estão no início, né, da jornada. Que, por exemplo, você deu uma aula aqui hoje, assim, você realmente estudou e aplicou, e sabe? Eu fui vivendo um dia de cada vez, né? Fala com propriedade, entendeu? Então, isso me dá muito orgulho. Porque eu acho assim, conhecimento, ele é muito importante. O conhecimento liberta. Mas eu também esqueci de falar, ele liberta quando ele é transformado em ação. A gente precisa aplicar. Porque a ação gera movimento. E aí o movimento gera resultado, gera transformação. Né? Melhor do que resultado, transformação. Então, a gente precisa ter o conhecimento, sim, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu preciso aplicar esse conhecimento, né? Para poder ter a transformação que eu preciso. Né? Então, você está de parabéns, assim. Eu já estou até pensando em fazer um encontro mensal com os alunos, chamar você, para você ensinar os meus outros alunos como conseguir os direitos pelo SUS. Mas você lembrou de mim, né? Que eu sou a mãe que pergunta sobre tudo. Eu falo, mas Carla, me ajuda a ser interessante. Eu fico triste quando nas aulas tirar dúvida, o povo fica com vergonha de perguntar. Já pergunte. Eu dei um curso sábado, foi para profissional, o povo não perguntava, me dá uma tristeza. Eu gosto quando o povo pergunta. Eu fico triste que eu não consigo responder todo mundo, porque depois no outro dia eu fico sem voz. E você fica horas respondendo, né, Carla? Hoje eu já fiquei Enquanto 2 horas tem e meia. Pergunta, você tá ali respondendo uma por uma com a maior calma, com o maior carinho, né? Porque isso é muito difícil também, né? A gente achar um profissional que tenha paciência de explicar pra gente, às vezes uma coisa que ele já respondeu 500 vezes para tantas pessoas, né? E às vezes em tantos vídeos, em tantas lives, mas não necessariamente aquela pessoa assistiu aquilo que precisava, né? E eu achava muito interessante que você às vezes me falava, olha, tem um vídeo que eu fiz assim, em tal lugar, assiste, vai ser legal, vai te ajudar com esse tema. Mas tinha a maior paciência do mundo para responder, né? Por isso que quando você convidou, não podia ser diferente de estar aqui, porque fez toda a diferença na minha vida, né? Antes eu era só fã, eu assistia seus vídeos no YouTube, eu te seguia no Instagram, no Facebook, eu já acompanhava os seus vídeos, né? Mas depois que eu fiz o papo, parece que assim, se estreitou a relação um pouco, por mais que a gente não tenha convivência, não tenha contato, você me ajudou em muitos momentos, com muitas dúvidas, né? Me ajudou a achar saídas para os momentos que eu estava tendo dificuldade com alguma coisa. Então, assim, foi um diferencial. O PAP foi um diferencial na minha vida, na vida do meu filho. E é engraçado que eu vou compartilhar uma coisa aqui, que quando eu não te conhecia, né? Nem por foto, né? Porque a gente conversava, não aparecia seu nome, talvez a foto, mas a foto era muito pequena e tal. Eu entrava com o do meu marido, não sei se você lembra. Então fazia a maior confusão na sua live. É Isabel. Eu entrava com o nome do meu marido, porque eu entrava pelo outro dispositivo. Então. E aí, na foto do WhatsApp, quando eu falei com você para te convidar para a entrevista, você está com seu filho, mas não dá para ver muito seu rosto. Aí, quando você entrou, eu tomei um susto, porque a sua fisionomia é praticamente idêntica à de... Você lembra de Silene? Silene ela era coordenadora pedagógica na época que eu estava no IFES, Instituto Federal de Sergipe, que é o IFES, tem no Brasil todo, né? Porque eu falei Sergipe, mas tem no Brasil todo. E eu fiz estágio lá, fiz estágio no 3º ano do ensino médio. Aí eu estava na fase para escolher o curso.
Aí eu estava em dúvida entre alguns cursos, né? Psicologia, que eu gosto muito de psicologia, também estava e tal. Aí foi quando um amigo meu falou de fono, aí eu fui pesquisar. Aí eu falei para ela, Silene, tem fonoaudiologia. Ela disse, você vai amar, porque você pode trabalhar com crianças com deficiência, você pode trabalhar com isso aqui. Aí ela falou assim, de um jeito assim, tão apaixonado, tão assim, na época eu queria trabalhar com criança com síndrome de Down, nem sonhava com autismo. E aí eu fui pesquisar, né, as áreas da fono, aí vi a linguagem, já me apaixonei, aí eu quero trabalhar com isso aqui, com linguagem, comunicação e crianças com deficiência. Então, Silene foi quem me ajudou a escolher o curso de fono. E aí, quando você entrou, Achou que ela era Silene. Eu vi Silene na minha frente, eu fiz, gente, é muito parecida tudo, cabelo, rosto, olho, tudo. Ela foi pro meu casamento, eu vou procurar uma foto para te mostrar. Ai, depois me manda. Aí eu disse, nossa, que coincidência, nossa, muito parecida. E acaba que você não me via, porque realmente eu usava um outro dispositivo que estava logado no do meu marido. Então só aparecia aquele negocinho que não tinha foto, só aquele bonequinho. E eu sempre mandava, falava, Carla, é Isabel, eu tô com o do meu marido aqui. Porque ela sempre lê as perguntas, você falava, Murilo tá perguntando. Eu falava, sou eu, cara. Isso acontece muito. Às vezes a mulher fala assim, é meu marido, ou então é meu filho mais velho. E ainda tinha, acho que outra Isabel na minha turma. Eu acho que tinha. Eu tenho muitas alunas com esse nome. Tenho. Vou entrevistar uma sábado também, Isabel. Eu acho que tinha outra. Mas eu vou deixar você fazer a sua mensagem. Eu só quis falar isso que eu achei muito interessante quando você entrou, que eu lembrei de Silene. Olha, eu acho, Carla, que a principal mensagem que eu posso passar e que eu gostaria que tivessem me falado também sobre tenha paciência. O trabalho é de formiguinha. Acreditar no potencial do seu filho. Sabe, às vezes a gente se desespera tanto com o diagnóstico que a gente deixa de acreditar no potencial da criança. E toda criança tem um potencial enorme, você só precisa descobrir como trabalhar e como ajudar ele a desenvolver esse potencial. Que faz toda a diferença a gente se empenhar, a gente estudar, a gente tentar entender sobre o assunto o máximo possível e ajudar no máximo que a gente puder, sabe? Que é muito importante ir atrás de terapias, tudo isso é óbvio, é muito importante, mas você acreditar no seu filho é o que faz a diferença, sabe? Hoje o meu filho tem 6 anos, ele praticamente não fala, ele faz muito esforço para conseguir falar, mas houve um tempo em que ele não se interessava pela fala, nem tentava. E agora eu vejo esse interesse nele de tentar, de querer conseguir, sabe? De ficar feliz com cada sílaba que ele consegue, sabe? Aí vou alfabetizar ele, se Deus quiser. Vamos conseguir, com a ajuda da escola, com a professora de apoio, com tudo que ele precisa. A gente está conseguindo e ele está desenvolvendo. E eu não tenho dúvida de que ele vai falar, sabe? Mas a fala deixou de ser para mim tem que falar, é só isso. Não é, tem tanta coisa que é importante ser trabalhado e que faz toda uma diferença na vida deles, né? A gente trabalhar a autoestima, a gente mostrar para eles e passar para eles, né? Não é só a gente acreditar que eles são capazes, a gente passar isso pro filho da gente, né? Mostrar, você pode, você consegue, vai, tenta, você é capaz. A criança começa a acreditar nela, né? Começa a melhorar essa autoestima e começa a dar saltos que a gente desacredita, né? Que quando você menos espera, o seu filho começa a fazer coisas que não fazia, coisas que você achava que ele não ia fazer. Então, acreditem. É normal se desesperar, é normal. Mas tenha fé que as coisas vão. É um trabalho de formiguinha, tem que estimular muito, mas eu acho que o principal é confiar no potencial do seu filho. Seu filho não necessariamente vai ser o Einstein, não necessariamente. Mas ele tem capacidade de ir muito longe, e quem sabe pode até ser até mais inteligente do que o Einstein, mas não é isso que é o importante, não é só sobre isso, né? Então, o desespero não vai levar a gente a lugar nenhum, mas se o desespero servir para alguma coisa que seja aqui, para impulsionar para frente, né? Para tomar atitude, né? Como você falou, não adianta ter o conhecimento e ficar parado, a gente precisa ir para frente, né? Movimento, tem que colocar o conhecimento e transformar em ação, para que gere transformação também em volta, né? É verdade. Na nossa vida, na vida do... Eu acredito que é sua mãe que está aqui, deixa eu ler aqui. Deve ser. É sua mãe. Minha mãe adora os comentários.
Ah, pronto. Aqui, ó. O Eu que que é que ela acompanho o botou? Arthur desde a barriga, posso dizer que ele é um milagre e que grande parte desse milagre advém do empenho da Isabel. Muito aprendizado e orgulho da minha filha. É minha mãe. Seja bem-vinda, Alda. Eu vi ali no final orgulho da minha filha, eu vi o sobrenome Ribeiro, eu disse a mãe dela. É minha mãe. Que me ajuda muito com a Tu também, né? Ela é minha vizinha. Ah, você mora onde? Você quer é de São Paulo, você? Não, eu sou de Paraisópolis, é Minas Gerais, sul de Minas. Ah, é que teve uma hora que você falou Unicamp, aí eu achei que Ah, você mas morava eu lá. vou. Ah, você vai. São 3 horas de viagem. Mas a gente faz o tratamento da parte da síndrome dele na Unicamp, né? Os médicos. Ah, Mas as entendi. terapias é por aqui mesmo. Parabéns para vocês, Alda. Vocês são show de bola. O pessoal está tudo agradecendo aqui. Teve um comentário, todos são lindos, mas aqui, ó. A Grace falou: não olhar só para o problema, mas o que ele consegue resolver através do problema que ele tem. Sim, né, no caso, o problema, né, da comunicação, né? O problema, Sim, a dificuldade da comunicação. Muito bom, parabéns, mãe, por essa super dedicação, por compartilhar conosco. Que legal. obrigada. Aqui, só. Aqui, ó, peraí. Tem outro já, eu dei outro. Você já botou outro? Ah, era isso que eu estava procurando. Meu marido acabou clicando aqui no mesmo que eu. Aqui, parabéns para essa mãe. Tomara que um dia eu seja igual a ela. Por isso que eu estava procurando. Imagina, Que eu tinha eu, visto. eu sou falha também, né, gente? Eu tenho meus Não, mas momentos. não, mas é por isso que eu perguntei das dificuldades, né? Porque as dificuldades fazem parte, né? Não Sim, foi assim um passe de não é um mágica, mar de né? rosas, né? Não foi Nem um tudo é um milagre. mar de rosas, não. Sim, sim, com certeza. A gente precisa reconhecer a nossa humanidade, né? Sim, Isso. A e Flaviana, valorizar os profissionais, né? sim. Valorizar os profissionais e o quanto eles têm a ensinar pra gente, né? Ouvir eles. Flaviane botou, estou olhando para minha filha ouvindo vocês, emocionadíssima. Fico feliz que você tenha gostado. Eu tenho uma aluna Flaviane daqui de Aracaju, não sei se é você, acho que não, porque o sobrenome não é Peralta, mas eu tenho uma aluna Flaviane. Parabéns, Supermãe, que legal. Fico feliz que vocês tenham gostado. Aqui, a Viviane, eu acredito muito no amor que colocamos juntos no dia a dia, ele é muito importante, sim, o amor o amor, né, o afeto é É o que impulsiona a gente, né? é uma mola propulsora, assim, muito forte. Eu achei muito interessante quando você falou do desespero, porque a minha psicóloga falou assim, ó, não tem problema você sentir raiva, você sentir medo, porque isso são emoções e nós somos humanos. Então a gente tem muito essa tendência a separar o que é emoção boa e o que é emoção ruim, quando na verdade nós sentimos todas as emoções. Mas você precisa reconhecer aquela emoção, identificar de onde ela vem, né, por que você está sentindo isso, quais pensamentos trouxeram isso, e entender como você pode canalizar isso de uma forma positiva, né? O que você pode fazer com essa raiva? Então, às vezes a pessoa está com raiva de alguma coisa, está revoltada, e aí ela consegue canalizar essa raiva para resolver o problema, por exemplo. Sim. Obviamente que não de forma agressiva, mas, por exemplo, vou trazer só um exemplo para ficar mais fácil. Você ficou com raiva porque você não conseguiu um tratamento para o seu filho no SUS, mas você sabe que é o direito dele. Então, você vai lá, imprime a lei, estuda a lei, vai com a lei debaixo do braço, procura quem tem que procurar, e você usa essa raiva para poder resolver o problema, O que ela entendeu? não pode é frear a gente, né? Ela tem que ser uma Isso, alavanca de impulso, né? E não um justamente. freio. Sim, sim. Se E as acontece dificuldades muito. se tornarem freios, aí a coisa fica complicada. Não pode deixar isso acontecer, né? Sim. Por isso a importância também do suporte, né? A É, família, a mãe precisa de muito suporte, né? com Rede de certeza, né? apoio e suporte emocional, muitas vezes, né? De terapia e tudo mais. Eu sempre digo Sim. isso, é importante ter esse acompanhamento. E é Minha muito rinite atacou. complicado, né? É muito complicado quando se não tem o apoio da família, né? Tem Sim, que. Eu entendo muitas mães que não têm esse apoio, que às vezes, dentro da própria família, as pessoas negam o diagnóstico e acham que você está procurando problema, né? Eu entendo que é muito complicado, né? Cada um vive uma realidade, mas assim, eu parti do princípio, Carla, que eu já tive. Eu perdi um filho antes do Arthur. E quando o Arthur nasceu, com a síndrome, é uma síndrome raríssima, que pouquíssimos médicos conheciam para saber me explicar. E sim, tinha risco da coisa ficar séria, porque ri, né? Então, a coisa podia ficar séria. Ele teve que fazer algumas cirurgias
Então, eu confesso que quando falou autismo, não me assustou, porque não estava falando de vida ou morte. Entendi. Entendeu? E aí eu já estava naquela vibe de pensar que vamos, sabe? Então tem que fazer isso, então vamos. Dando muito ouvido para os médicos, conversando, mas também quando eu achava que um médico ou um terapeuta não estava legal, eu trocava. Eu pensava, não gostei, vamos mudar, não é assim. Mas eles têm muito, principalmente os terapeutas, têm muito a ensinar pra gente, né? Então, buscar o feedback, né? Que você fala muito disso também no curso, de como saber escolher os terapeutas, né? Saber se o terapeuta está sendo bom ou não está para o seu filho, se está tendo resultado ou não está. Mas o terapeuta tem que dar feedback, né? Tem que ensinar a gente o que fazer em casa, porque meia hora, 1 hora de terapia por semana, às vezes é o que a gente tem condição de pagar, ou que tem condição, o que o SUS oferece. Então, faz toda a diferença você ter o apoio dos terapeutas, principalmente, né, para te auxiliar. Sim, e tem muita gente aqui falando assim que não tem apoio, certo? Não tem apoio da família, às vezes do esposo e tudo mais. Assim, um dos objetivos que a gente teve, eu digo a gente, eu, minha equipe, né, meu esposo que trabalha junto comigo, de criar a comunidade do Facebook, né, da Semana do Autismo, além de divulgar as coisas do evento, né, as aulas, tudo mais, é para que vocês interajam lá e coloquem, eu sou de tal cidade, quem também é de tal, por exemplo, você é de Paraisópolis, né, Minas Gerais, quem também mora nessa cidade, para trocar mesmo informações, experiências, indicações de profissionais, porque às vezes você não conhece ninguém, não conhece nenhuma outra mãe de autista, nem profissional, terapeuta, nada. Então, é uma forma de vocês, durante essa semana, interagirem lá sobre o evento e também para poder até construir essa rede de apoio fora da família, né? Sim, isso que eu ia falar, às vezes o apoio, não tem o apoio dentro da família, sabe? Não consegue achar dentro da família, mas tem muitos grupos também, Carla. Muitos grupos pela internet que você encontra, e todas as mães muito solidárias em dividir as suas histórias, né? Cada um conta um pouquinho do seu, uma ajuda a outra, e a gente vira uma comunidade mesmo, né? Que o que mais tem por aí é mãe buscando ajuda para filho. Então, né, sempre todas muito gentis. Então, sabe, busquem, se às vezes a ajuda não está dentro de casa, dá uma procurada na internet, procura a participar de grupos, a própria Carla tem os grupos também, comunidade, tem no Face, sabe, que às vezes ali você consegue dividir a sua história, consegue tirar as suas dúvidas, consegue ajuda e às vezes até um apoio emocional que você está precisando no momento que você não está tendo dentro de casa, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço mais uma vez a Isabel, a sua mãe também, que estava aqui comentando, dizendo que seu marido é um parceiro muito, assim, Sim. Um parceiro muito isso parceiro é redundante, né? É um esposo muito parceiro, aqui ela dizer que o pai também é um super parceiro, ama e é muito amado pelo filho, além de assistir o amor dele, isso é muito importante, né? E assim também, né? Se eu posso estar em casa cuidando do meu filho, correndo atrás das coisas para ele, é porque eu tenho as costas quentes do meu marido, né? Que é quem segura as pontas com todo o resto, né? E ainda me ajuda com o Arthur. E o Arthur e ele têm uma ligação que é única, que é como eu te falei, ele sempre conseguiu uma atenção que eu não conseguia, né? Eles se entendem muito bem, é um amor muito bonito de ver, né? E eu tenho muito apoio de toda a minha família, mas principalmente do meu marido, graças a Deus. Isso aí faz muita diferença. Ótimo. Foi maravilhoso nessa entrevista. Eu não poderia ter escolhido camisa melhor, né? Eu já escolhi minha t-shirt e amor gera amor. Eu só vi amor, eu só escutei palavras de amor, de esperança. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Espero que eu que agradeço, tenhamos Carla. outras oportunidades, né? Eu que agradeço. Se um pedacinho da minha história puder ajudar alguém aí que está assistindo, já vai fazer muita diferença, porque já muitas outras histórias fizeram diferença na minha vida e me ajudaram muito nesse trajeto. Então, se eu puder fazer um pouquinho que seja, ajudar um pouquinho alguém com a minha experiência, já tá ótimo, já tá valendo. Ajudou sim, teve mais de 300 pessoas na sua live, você ajudou muitas pessoas. Que É a bom, fico vantagem da feliz. internet, né? A gente Mas você consegue é um impactar mais sucesso, né, pessoas. Carla? Você é um sucesso. Ai, ai. As pessoas já sabem onde buscar, né? A gente já indica, né? Vai na Carla, vai atrás da Carla, porque a gente sabe que
Ai, ai, viu? Vale a pena. Obrigado pela paciência de sempre. Ah, isso eu aprendi com autismo, pode ter certeza. Eu não era assim, não. Não, Quem convivia comigo há 6 anos atrás e quem me conhece hoje, eu sou a porque mesma olha, pessoa, tem que não. ter Não sou, paciência não. para lidar com tanta Oxe, mãe, fazendo tanta minha mãe pergunta. falava assim, minha Eu filha, já quase enlouqueci você você. é imediatista. Minha mãe dizia, você quer tudo para ontem, você não tem paciência com nada, você quer que as coisas sejam tudo do seu jeito, e não sei o quê. Aí pronto, aí o autismo apareceu na minha vida, aí eu comecei a ver que não era assim que as coisas funcionavam, né? Que a gente não tem controle 100% sobre tudo, Sim, que a gente tem que entender que existe uma outra pessoa lá do outro lado que teve necessidades e desejos diferentes dos nossos, e que a gente tem que buscar equilibrar, né? Buscar esse caminho do meio, né, sim. estratégias mais respeitosas, acolhedoras. Hoje eu sou muito mais paciente, assim, obviamente que não sou uma Buda, né? Mas hoje eu tenho mais paciência, sabe? Hoje não é qualquer coisa que me tira do sério, não. Tem que ser uma coisa muito séria para me tirar do sério. Para eu Mas ficar você tem estressada. muita empatia, né? E muita paciência e muita empatia Sim. para responder cada mãe, cada pergunta. A Isso empatia é. eu sempre tive, assim, mas acho que como meu trabalho online potencializou. Eu sempre fui muito compreensiva e empática. Escutar, eu tinha dificuldade, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Então, eu sou muito extrovertida. Então, eu tenho que ficar me segurando para não cortar a pessoa, sabe? E Aham. isso, meu trabalho online também me ajudou. Porque com as entrevistas, então aqui é o momento de vocês, é para vocês falarem. Então, eu estou aqui só para ouvir e fazer alguns comentários, né? Algumas perguntas, mas aqui é para eu só ouvir. E aí, isso também eu aprendi com esse trabalho online. Né? A gente tem 2 ouvidos que é para ouvir mais, daí uma boca que é para falar menos. Então, se Ah, eu também calar, preciso, ó. Falo muito também, você já viu? mas eu gosto de falar, eu gosto muito de falar. Isso, quem me conhece há muito tempo sabe, eu melhorei muito a escutativa, mas eu ainda falo bastante. Eu falo pelos cotovelos, como a gente fala aqui. Não sei se vocês conhecem essa Ah, expressão. mas é bom a gente estar aqui para ouvir. A gente segue você porque a gente quer ouvir. Tá bom, minha querida, foi ótimo. Amanhã a gente tem a segunda aula da Semana do Autismo, vai ao ar às 8 da manhã ou às 9, Wesley? Às 8 da manhã, a gente libera a segunda aula. Beijos, beijos, Isabel, beijos para o Arthur, sua mãe, seu marido, para todo mundo, sua família, amigos que por acaso comentaram e eu não tenha visto. Viu? Até a próxima. Obrigadão, beijo. Tchau, Adorei, eu que adorei. agradeço. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.